Mais um episódio da série Não Perca para Você. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acredito que muitas vezes o que destrói você não é a opinião dos outros, o que destrói você não é o fato, às vezes, do seu pai não orgulhar de você, da sua mãe não orgulhar de você. O que destrói você são suas crenças e seu pensamento. E eu posso provar, porque todas as vezes que eu senti isso, se eu não soubesse reverter rapidamente, eu teria me destruído e não teria, por exemplo, completado a minha primeira prova de triatlo. Por quê? Eu cheguei lá na prova, todo feliz, todo empolgado, treinado fisicamente na ponta dos cascos, bem preparado, e eu parei a minha bike. A minha bike era uma aquelas Monarch antiga, sabe? Eu adaptei, então era uma Monarch mais pesada ainda, porque ela tinha duas rodas atrás, era um triciclo, né? E isso fez com que ela ficasse mais pesada ainda. E na época, eu paguei R$ 800 nela. Ainda tive que dividir em 10 porque era a condição que eu tinha e tá tudo certo. Aí vem outro ponto. Faça o melhor nas condições que você tem, até você ter condição para fazer melhor ainda. Isso é um ponto fundamental também. Mas a série é não perca para você mesmo. E aí, parei minha bike do lado de uma bike de 50 mil. Eu me senti parando uma carroça de um lado de uma Ferrari para fazer a mesma prova. Entenda o seguinte: a vida não é justa. Eu ia fazer aquela prova com aquele equipamento, com toda a minha deficiência, e o cara ia fazer aquela prova com a Ferrari dele, com sem deficiência nenhuma, sem dificuldade física nenhuma, além das pessoas convencionais. Se você entender isso, que a vida não é justa, você entende que quando você tem limitações, quando você tem dificuldades, é aí que você precisa fazer mais. Você tem dois caminhos quando você entende que a vida não é justa: ou sentar e ficar reclamando, ou falar, poxa, o que eu posso fazer para tentar competir em condições de igualdade? Só que a maior competição é você com você mesmo. Então, eu parei a bike e na hora, cara, veio um pensamento que foi fruto meu, que ia me destruir se eu permitisse que ele ampliasse. Falei, cara, tô parando uma carroça do lado de uma Ferrari e eu vou competir com ele. E aí eu voltei. Falei, não, eu estou competindo comigo. Eu quero ter um desempenho melhor do que eu tive em todos os treinamentos. Eu quero ter um desempenho melhor do que eu tive todo esse ano de preparação. E aí, ao invés de puxar para o externo, ao invés de puxar para o outro, que eu não tenho controle nenhum, eu puxei para mim mesmo. E aí eu falei, eu preciso me vencer. Essa era a minha mentalidade a cada treino, mas na prova você tem atmosfera diferente. Aí, ou você sabe usar aquela atmosfera para te favorecer e te dar essa adrenalina, e você, através dessa adrenalina, ir melhor do que você ia nos treinos, ou você sucumbe à pressão que você mesmo se coloca e não consegue ter um desempenho nem próximo dos treinamentos. É por isso que às vezes uma pessoa estuda, 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 ela sabe muita coisa, mas ela tira 10 no simular e não consegue tirar 5 no vestibular, às vezes com questões iguais. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, porque a pessoa mesmo se sabota. Ela não consegue competir com ela mesma e ela sente essa pressão numa atmosfera que é diferente. É a mesma coisa se eu botar uma tábua de 40 centímetros de largura e pedir para qualquer pessoa atravessar. Todas as pessoas vão conseguir atravessar com facilidade, ou a maioria das pessoas vão conseguir atravessar com facilidade. Agora, se eu levantar essa tábua a 50 metros de altura, mudou as condições. Muda a atmosfera, muda a pressão. A tábua é a mesma, o espaço é a mesmo. Só que aí você não tem margem de erro. E numa competição você não tem margem de erro. Nem mentalmente falando. Se eu entrasse na prova, se eu iniciasse a prova com essa mentalidade, eu tenho certeza absoluta que eu jamais teria me tornado a primeira pessoa no mundo com esse grau de deficiência a completar uma prova de triatlo. E aí eu comecei a puxar para mim. Falei, cara, eu não posso perder para mim. Eu não posso perder para mim. Eu não estou competindo com o cara que está com uma bike de 40 mil, 50 mil. Eu estou competindo comigo. Eu estou competindo de acordo com o que eu fiz nos treinamentos. E aí que o treinamento ele respalda, porque você tem parâmetros, você tem a experiência, só que eu não tinha a experiência de prova. Mas eu sabia que se eu tivesse um desempenho dentro da média do que eu tive o ano inteiro, cara, eu ia fazer uma prova muito boa. E foi isso que aconteceu. Eu fui me fortalecendo mentalmente e falei: os recursos que eu preciso estão todos dentro de mim.
eu foquei nas minhas qualidades, eu não foquei nas minhas dificuldades. Porque se eu foco nas minhas dificuldades, eu ia ficar tão pequeno que eu ia perder força, eu ia perder toda a potência que estava no meu coração. Isso não é físico, isso é uma força espiritual, é uma força mental. Eu ia perder tudo e eu não ia conseguir, porque se eu não tivesse muito forte espiritualmente, se eu não tivesse muito forte mentalmente, o meu físico sozinho, ele não ia alcançar o que eu alcancei em toda a minha vida. Então é um grupo e você tem que entender que você não pode perder para você. E se você perder para você, como eu já perdi algumas vezes na minha vida, não permita que isso se repita. Tenha consciência que você perdeu, saiba por que você perdeu, saiba qual é a crença que fez com que você perdesse essa potência e depois você volta, refaz. Não é errando que se aprende, é corrigindo que você errou que se aprende. Sacou a diferença? É muito diferente. Quando você entende, você precisa corrigir o processo, aprimorar o processo, lapidar o processo e fazer de novo, de uma maneira diferente, porque o Albert Einstein já disse: insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Então, é corrigindo o erro que se aprende. E o que a gente pensa em relação a nós mesmos faz toda a diferença. E aí eu comecei a pensar, cara, ninguém aqui nessa prova. As pessoas podem não ter as dificuldades físicas que eu tenho. As pessoas podem ter. Qualquer um ali tinha uma bike melhor que eu, porque era uma bike feita em casa ali, cheia de. Com uma bike antiga, com uma bike velha e tal. Mas eu falava, cara, ninguém aqui tem a mesma vontade que eu de terminar esse triatlo. Ninguém treinou tanto. Ninguém se empenhou tanto durante esse último ano que nem eu. E aí eu comecei a trazer para mim. E aí eu comecei a ficar o quê? O que você pensa de você, a você mesmo, vai te trazer ou mais força ou mais fraqueza. E isso você controla, isso está dentro do seu controle. Por isso que quando a gente vem as coisas para nos sabotar, para nos destruir, que a gente mesmo produz, e eu faço isso comigo mesmo, direto, a questão não é controlar pensamentos para que não venha pensamentos ruins. A questão é ter a capacidade, a resiliência de reverter rapidamente esses pensamentos ruins em pensamentos que vão te fortalecer, em pensamentos que vão em direção ao seu sonho, em pensamentos que vão em direção ao seu objetivo. Se esse vídeo foi útil para você, curta e compartilhe. E a partir de hoje vão ter vídeos com mais regularidade e frequência aqui no YouTube. Um grande abraço do Samuca.